Para você, meu amigo ligado no nosso canal de notícias, muita gente que está aí para se aposentar, na hora de fazer o pedido ou na hora de se organizar, o que vai acontecer? Os aposentados aí, no caso, os futuros aposentados, eles erram, e hoje nós estamos trazendo 14 erros imperdoáveis na aposentadoria no INSS em 2019. Se você quer saber, fique atento para não cometer o mesmo erro. Ao final, se você gostar da matéria, é só compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Se tiver dúvida, deixe um comentário no vídeo e se inscreva no canal. Sem você, esse canal não é nada. E sem os conteúdos, nós não somos ninguém. Bom, meu amigo, fique ligado que nós vamos agora mesmo mandar para você tudo que você precisa saber para não cometer esses 14 erros no canal que mais cresce, o canal de notícias. São os casos que mais dão problemas no INSS e fazem algumas pessoas demorarem anos para se aposentar. Então é importante estar preparado para agir em cada situação. Primeiro erro: contribuições em GPS, Guia da Previdência Social. As contribuições recolhidas em carnês entram no cálculo do tempo de contribuição e no cálculo dos valores das aposentadorias, dependendo do código utilizado no pagamento do carnê e do valor pago. Você, segurado, pode não ter direito a certos benefícios, como a aposentadoria por tempo de contribuição. O que o INSS normalmente faz errado nesses casos? Bom, o INSS não pode ter registro dessas contribuições no seu sistema. Nesse caso, não são considerados como tempo de contribuições. Os valores pagos não entrarão no cálculo do valor da aposentadoria. Os principais cuidados que você deve ter são: primeiro, deve-se ter os carnês e guias com os respectivos comprovantes para comprovar o recolhimento dessas contribuições. Preencher corretamente a guia da Previdência Social com o código do recolhimento. Caso queira que o período integre o tempo de contribuição, é necessário completar as contribuições que foram pagas com alíquota inferior. Se não houver comprovante de contribuição, você pode solicitar ao INSS as microfichas de recolhimento. As microfichas são informações guardadas no banco dos dados da Previdência Social que podem ser utilizadas para comprovar algum período do segurado. Documentos possíveis para comprovação do período: guia, meu amigo, a guia da Previdência Social, microfichas de recolhimento que podem ser solicitadas no INSS. Para saber os principais cuidados que devem ser tomados, é possível você, no caso, ter a comprovação desse período. Aí você tem que ficar ligado no site aí, Jornal Contábil, já tem um book para essas informações. Segundo erro: contribuições em atraso. Esse assunto merece muita atenção. Simplesmente pagar as contribuições no passado não garante melhores benefícios. Ou seja, se você simplesmente só pagar essas contribuições que estão em atraso, você vai acertar os seus valores que estão abertos com a Previdência, mas isso não vai garantir que você receba a sua aposentadoria com valor maior. Para pagar em atraso, primeiro, em alguns casos, tem que comprovar o exercício da atividade remunerada. Se você não trabalhava nessa época, não pode pagar o que está atrasado. Por quê? Você vai precisar de algo para comprovar que você trabalhou nesse período. Precisa comprovar o trabalho e não adianta somente realizar o recolhimento em atraso. O atraso é maior que 5 anos, o atraso é menor que 5 anos,
Mas se você nunca contribuiu para o INSS como contribuinte individual, o atraso é menor que 5 anos e você quer pagar em atraso para o período anterior ao primeiro recolhimento em dia na categoria ou cadastro da atividade exercida na Previdência Social? Bom, já teve muitas pessoas que pagaram contribuições em atraso e jogaram o dinheiro fora. Em alguns casos, você nem precisa pagar nada. Este é o caso da pessoa física que trabalhou para a pessoa jurídica após 2003. Nesse caso, como a obrigação de recolher era da empresa, você não pode ser prejudicado você não pode ser prejudicado e obrigado a pagar esse atraso junto ao INSS. A obrigação é quem contratou você. O que é preciso fazer para saber se vale a pena? Bom, primeiro você precisa saber realmente se precisa contribuir para esses atrasos. Em alguns casos, você não precisa pagar nada ao INSS para reconhecer um período que você trabalhou como contribuinte individual para pessoas jurídicas. Segundo, você precisa saber se o período, no caso, considerado como trabalho, no caso que você passou, se for necessário, você pode ter, no caso, que apresentar provas para isso. Se você não tiver essas provas, não vai adiantar nada você tentar pagar os atrasados. Terceiro, é preciso analisar o retorno financeiro desse pagamento. Se o aporte do dinheiro agora faz sentido financeiro para você. Ou seja, se você nesse caso ficou atrasado, você tem que ver se vai valer a pena pagar esse valor em atraso. E se você pagar esse valor em atraso, ele vai trazer algum benefício. No caso, para você, sendo contar esse tempo na hora de se aposentar, ou se você pagando esse atrasado, vai ajudar você a receber mais quando você se aposentar. Quanto à análise financeira do retorno desse dinheiro, é necessário um estudo mais detalhado. Ele é chamado de planejamento previdenciário. É feito por advogados e contadores. A gente indica, no caso, para você procurar um advogado especialista em direito previdenciário ou um contador, caso tenha interesse nesse serviço. Porque, além da análise financeira, é preciso muito conhecimento do direito. Os principais cuidados que devem ser tomados. É fundamental verificar se o pagamento desses valores vale a pena no seu caso. Antes de realizar o pagamento dos valores atrasados, você tem que verificar se há necessidade da comprovação do exercício da atividade remunerada. Se não houve comprovação e o INSS entender que era essencial, os valores não serão considerados pela Previdência e você vai jogar o dinheiro pago fora a título de atrasado. O INSS não devolve esses valores. O documento possível para a comprovação desse período: recibo de prestação de serviço, pode ser, no caso aí, qualquer um, desde que compreenda o período em que você, no caso segurado, deseja o reconhecimento da sua atividade, imposto de renda para comprovar a renda da profissão, inscrição de profissão na prefeitura ou qualquer outro documento que indique a profissão que você desenvolvia. Ok? Terceiro erro: trabalho em mais de um lugar ao mesmo tempo. Quando há mais de uma contribuição para o mesmo período, segundo a jurisprudência, é possível somar os valores contribuídos para fins de cálculo de aposentadoria. O INSS normalmente faz errado esses cálculos. Às vezes, o INSS não soma os valores, ele aplica o disposto ao artigo 32 da Lei 8.213/91 e utiliza o valor do salário da sua atividade, aquela que completa o tempo para aposentadoria, e adiciona percentuais das médias dos salários das contribuições das atividades secundárias. Isso pode diminuir o valor da sua aposentadoria. Os principais cuidados que devem ser tomados: bom, deve-se verificar se os empregos realizados ao mesmo tempo foram registrados em carteira de trabalho e se as empresas contribuíram corretamente. O INSS tende a reconhecer a soma dos salários das atividades concomitantes somente quando o segurado completa os requisitos para cada uma das atividades por ele exercida. Aquele que quer somar os períodos concomitantemente e não preencher os requisitos da aposentadoria em cada uma delas, provavelmente só conseguirá a soma pela via judicial
com fundamento na jurisprudência do TRF4, documentos possíveis para comprovação desse período. CNS, demonstrando o período de concomitante, carteira de trabalho, documentos que comprovem a atividade desenvolvida de forma concomitante, como contrato de trabalho, holerite, ficha de registro de empregados, entre outros. Ok? Quarto erro, períodos especiais por insalubridade. A lei permite que a pessoa que trabalhou exposto a ambientes nocivos à saúde ou à segurança possa contar esse tempo diferente. A grosso modo, para cada um ano trabalhado, o homem cortará 4 meses a mais e as mulheres 2 meses a mais. Agentes insalubres mais comuns que garantem a você uma aposentadoria mais benéfica são ruídos. Você, no caso, precisa estar exposto de forma habitual, permanente, para poder garantir a aposentadoria especial. Para isso, é importante observar que até 5 de março de 97, o limite era de 80 decibéis. Até novembro de 2003, passou para 90. E em novembro de 2013, até hoje, estão fixados 85 decibéis. Nesse caso, se você utilizou equipamento de proteção individual, a chamada EPI, a atividade especial será reconhecida da mesma forma. Segundo, agentes químicos. Para esses agentes, é importante verificar se houve exposição aos agentes quantitativos ou qualitativos. Os agentes quantitativos são aqueles que precisam que a empresa registre o nível da exposição e, havendo esta exposição acima do limite de tolerância, será considerado como especial. Os agentes qualitativos são aqueles que garantem o direito ao tempo especial, pela simples presença deles no ambiente de trabalho, independentemente do nível de exposição. Os principais agentes químicos qualitativos são agentes comprovadamente cancerígenos, arsênicos, chumbo, cromo, fósforo, mercúrio, silicato, benzenos, fenóis, hidrocarbonetos aromáticos, como grande parte dos solventes e tintas. Nesse caso, a utilização de EPI faz toda a diferença, pois para o reconhecimento da atividade especial é necessário que você prove que a EPI não era eficaz, não havia correta distribuição, uso, documentação ou higienização deles. Para o período anterior de 1998, mesmo que existisse a utilização da EPI, a atividade será considerada especial. Outro ponto também, os agentes biológicos. A exposição a esses agentes é bem semelhante ao que acontece aos agentes químicos qualitativos, pois a mera presença deles de maneira habitual e permanente já é suficiente para que as atividades sejam consideradas especiais, independentemente do nível de exposição. Essa exposição poderá ser considerada como especial quando há contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetivos de seu uso não previamente esterilizados, como esgoto, lixo urbano, hospitais, enfermarias, cemitérios, contatos em laboratórios com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos. A utilização da EPI nesses casos é bem discutida judicialmente, não havendo apenas um posicionamento. Além destes, também é possível o reconhecimento como especial das atividades realizadas com exposição à periculosidade, como, por exemplo, vigilante, desde que haja comprovação de que houve a utilização de arma de fogo, eletricista, desde que seja comprovado por meio de documento fornecido pela empresa a exposição ao fator de risco de tensão elétrica acima a 250 volts. Alguns períodos especiais o INSS concede na via administrativa, mas na maioria deles o INSS não aceita e você vai precisar recorrer à justiça. O que o INSS normalmente faz de errado?
Bom, geralmente o INSS não considera os documentos fornecidos pela empresa e não aplica o fator multiplicador. Às vezes o INSS não considera períodos anteriores a 24 de abril de 95 pelo enquadramento de categoria profissional. Existem agentes PE, tolueno, chileno e ruído, que independentemente do uso de EPI e EPC para caracterizar a insalubridade, o INSS não considera isso na hora de fazer a contagem. O INSS não pode considerar agentes que podem ser reconhecidos na via judicial. Os principais cuidados a serem tomados são: é importante que você, no caso, precisa saber reconhecer das especialidades até a data de 1995, ou seja, 24 de abril de 95, caso a atividade exercida esteja presente nos decretos 53, 831, 83, 080. Não precisa ser apresentado documentos ou laudos para comprovar a exposição, pois até esse período a insalubridade ou periculosidade era presumida pela a função exercida na época. Caso a função até esse período, a insalubridade ou periculosidade era presumida pela função exercida. Caso a função não esteja presente nos decretos, é necessário a apresentação dos documentos técnicos que informem a exposição. A partir de 29 de abril de 95, começou a valer a apresentação dos documentos técnicos como SB40, DICES B5235, DSS 8030, DIRBEM 8030 e o PPP para comprovação da exposição a agentes nocivos. Os documentos técnicos mais utilizados atualmente, no caso, aí são o PPP, que é o documento de perfil profissiográfico previdenciário. É importante observar se esse documento está completo, ou seja, verificar se há indicação de agentes insalubres, como ruído, produto químicos, agentes biológicos, calor excessivo, etc. Ou exposição a periculosidades, como eletricista, arma de fogo, produtos inflamáveis, etc. Bem como o nome do profissional responsável pelos registros e a assinatura do representante da empresa com o número NIT e carimbo da empresa. O documento possível para a comprovação do período é o PPP e laudo técnico, formulários antigos como DSS 8030 e prova emprestada. Quinto erro: trabalho como autônomo. É possível contar esse tipo no tempo de contribuição. É importante verificar se foram feitas contribuições nesse período e se o INSS computou as mesmas corretamente em seu sistema. Além disso, caso não tenhas feito a contribuição, deve-se analisar a possibilidade de indenizar o período em que você trabalhou como autônomo. O que o INSS faz de errado nesses casos? Mesmo pagando a contribuição por GPS, ou seja, carnê, o INSS pode deixar de averbar esse período por alguma razão, que deverá ser regularizada diretamente na agência ou por meio via judicial. Os principais cuidados que devem ser tomados: verificar a contribuição se está sendo feita corretamente e sempre ter os documentos que comprovem a atividade exercida no período como autônomo. Para evitar futuros problemas, é importante fazer inscrição ou atualizá-las no INSS, informando seus dados e atividades exercidas. O INSS e a Receita Federal cruzam informações assim quanto o contribuinte tenha atividade declarada e não recolhe contribuição, poderá ser cobrado disso. Ou, caso o autônomo informe atividade ao INSS que não foi declarada, a Receita Federal também terá acesso a essas informações. Caso seja MEI, a contribuição deverá ser complementada se o benefício almejado e a aposentadoria por tempo de contribuição via artigo 21 da Lei 8.212/91, se não houver comprovante de contribuição, como a GPS, o segurado pode solicitar ao INSS as microfichas de recolhimento. As microfichas são informações guardadas no banco de dados da Previdência que podem ser utilizadas para comprovar algum período do segurado. Sexto erro:
Ah, tem mais. Você tem como comprovar com a guia da Previdência Social, o carnê, as microfichas de recolhimentos podem ser solicitadas e deverão ser solicitadas junto ao INSS. Vamos para o sexto erro: trabalho sem registro em carteira. Existem casos que a empresa não registra o funcionário corretamente ou deixa de fazer as contribuições previdenciárias devidas. O período que não consta na CTPS ou que o INSS não localiza em contribuição previdenciária pode deixar de ser computado em seu tempo de contribuição, mas é seu direito ter esse período na sua aposentadoria. Você que se encaixa nesse cenário não precisa pagar contribuições desse período para que ela seja considerada na sua aposentadoria. Você apenas precisará comprovar que trabalhou sem registro. Existem vários meios de provar para utilizar esse período. Importante você ter, no caso aí, ações trabalhistas, porque se você tiver ela não é em sua totalidade suficiente para a comprovação do período previdenciário. Você vai ter, nesse caso, que tomar muito cuidado com ela. Dependendo de como foi a ação trabalhista, é melhor não utilizar ela no seu processo. Ela pode trazer algum prejuízo. Por quê? Vamos supor que você tem uma ação trabalhista que no final dela você perdeu e o pessoal todinho que trabalhou com você perdeu. E aí você está brigando por esse direito e você incluiu ela na sua aposentadoria. O que vai acontecer? Você não vai ser computado e você vai ter que pagar por esse tempo atrasado. O que o INSS normalmente faz nesses casos de errado? Não aceita a ação trabalhista como prova, o vínculo com a empresa sem comprovação de que houveram contribuições pode afetar a contagem do tempo de contribuição e a RMI, o INSS deixa de computar o período com o tempo de contribuição. Os principais cuidados que devem ser tomados: guardar todos os comprovantes de pagamentos, colerites, recibos, qualquer meio de comprovar que você trabalhou com uma empresa. As provas consideradas pela legislação constam no artigo 10 da IN 77. Também precisa ter testemunho que trabalharam com você no período que a empresa havia esse tipo de trabalho, para poder te ajudar a provar esse vínculo que você teve com a empresa. Sendo o vínculo reconhecido, não há necessidade de realizar pagamento dessas contribuições atrasadas desse período, uma vez que a responsabilidade não era sua, era da empresa. Sempre vai precisar, no caso, de documentos que indiquem o início da prova material, que poderá ser complementada com a prova testemunhal, mas não pode, aí no caso, requerer um período apenas com prova testemunhal. Ou seja, você nesse caso precisa ter um comprovante e também junto com ele a testemunha. Se você quiser só utilizar a testemunha, o INSS não vai reconhecer. Se você tentar via justiça, também em muitos casos você não vai conseguir esse direito via meio judicial. Quais são os documentos que precisam para comprovar esse período? Carteira profissional, carteira de trabalho, cópia original autenticada na ficha de registro, contrato individual de trabalho, termo de rescisão contratual, comprovante de recebimento do FGTS, prova testemunhal e documentos que podem comprovar o exercício da atividade junto à empresa, conforme o artigo 10 da IN 77. Ok? Vamos lá. Sétimo erro: período especial rural antes de 1991. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes. Vou parar nesse sétimo e vou continuar depois no próximo vídeo com a continuação. Senão nós vamos ter um vídeo que tenha pelo menos aí quase 1 hora. Então vamos para fechar essa primeira etapa com esse vídeo aqui. Erro 7. Período especial rural antes de 1991. Os trabalhadores rurais em regime de economia familiar, aí no caso recebem da lei um tratamento de proteção. Regime de economia familiar é quando a família trabalha junta para o próprio sustento. Para os períodos trabalhados na lavoura, há uma dificuldade da comprovação pela falta de provas documentais, o que é normal devido à natureza do trabalho. A Lei de Instrução Normativa do INSS permite vários meios de provas, desde o histórico escolar até
a prova de testemunha, a instrução normativa do INSS atual, a IN 77, nela você pode encontrar vários artigos sobre isso, em especial o artigo 39, a 54, 105 e 230. No caso, bem fácil achar a IN 77 na internet. A gente vai até fazer um vídeo em breve sobre essa tal IN 77 para ajudar vocês a entenderem mais. O INSS normalmente é melhor em conceder períodos rurais do que períodos especiais. Por quê? Por causa da insalubridade. Mas a análise dele vai depender muito dos documentos que você vai apresentar para provar esse tempo trabalhado. Nesses artigos que nós comentamos, você viu aí todos os documentos que você precisa para apresentar. O tempo trabalhado em zona rural, a partir dos 12 anos de idade, já entra na contagem do tempo de contribuição e muitas pessoas não sabem disso e deixam de ter alguns anos na contagem de se aposentar para, no caso aí, quando elas precisarem fechar as aposentadorias. Desde janeiro de 2018, o período rural pode ser usado como carência para aposentadoria por idade. Isso quer dizer que esse período pode ajudar a conseguir se aposentar por idade. O que o INSS realmente faz, no caso, em erros nesse caso? Bom, o INSS muitas das vezes não reconhece o período rural, alegando que não existem documentos em nome dele ou que ele não era proprietário da terra. Bom, o INSS, quando reconhece o tempo rural, considera apenas a partir de 14 anos, quando a legislação permite, desde os 12 de idade. Não considera, nesse caso, esse período de carência para aposentadoria por idade. Quais são os cuidados que devemos tomar? Bom, sempre vai precisar de documentos que indiquem o início da prova material, que poderá ser complementada por uma testemunha, mas não pode requerer o período apenas com a prova das testemunhas. Para o INSS, é importante apresentar no mínimo 3 testemunhas da mesma idade ou mais velhas que comprovem o trabalho rural desenvolvido. É importante que as testemunhas tenham vivenciado o labor rural na localidade em que suas famílias moravam e trabalhavam na mesma época juntas. As atividades rurais devem ser a principal fonte da renda da família naquela época. É interessante juntar documentos de todos os anos que trabalhou na lavoura. Mas quais são esses documentos? Bom, nós vamos passar para você abaixo quais são esses documentos. Porque todos os documentos deverão ser apresentados em formas original ou fotocópia autenticada. Agora sim, quais são os documentos possíveis para comprovar esse período? Primeiro, contrato individual do trabalho ou CTPS, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, declaração do Sindicato de Trabalhadores Rurais, registro de imóvel rural, comprovante de cadastro no INCRA, bloco de notas do produtor rural, notas fiscais de entrada de mercadorias, documentos fiscais relativos à entrada de produção rural, à cooperativa agrícola com indicação dos segurados com o vendedor, aí no caso, ou consignante, atestado de profissão do prontuário de identidade com identificação da sua própria profissão ou dos seus pais como lavrador ou agricultor, certidão de nascimento dos seus irmãos que nasceram no meio rural com identificação da profissão de seus pais como lavrador ou agricultor, certidão de casamento com identificação da sua profissão como lavrador se você casou ainda no meio rural, histórico escolar do período em que estudou na área rural com indicação da profissão de seus pais como lavrador ou agricultor, certificado de reservista com identificação da sua profissão ou dos seus pais como lavrador ou agricultor, outros documentos que mencionam a profissão ou a profissão dos seus pais como lavradores ou agricultores. Bom, estamos fechando aqui a primeira parte dos 14 erros, meu amigo, 14 erros que atrapalham a sua aposentadoria e atrasam o seu pedido em 2019, ok?
em breve nós vamos trazer a segunda parte. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esses foram os primeiros 7 erros imperdoáveis na aposentadoria do INSS. No próximo vídeo nós vamos trazer os últimos 7 erros para poder fechar os 14 e você ficar sabendo o que fazer para poder se aposentar do jeito correto e dar entrada no seu pedido. Se você gostou da matéria, compartilha com seus amigos. Se você não se inscreveu, se inscreve aí. E se tiver dúvida, é só deixar um comentário no vídeo.